Abra, por favor, sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Palavra do Senhor. Amém? Quero tratar nesta noite, irmãos, sobre o seguinte tema: os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Hoje é o primeiro mês de dezembro, e a partir de novembro já se começa aquele clima intenso e aquele burburinho sobre Natal. Na verdade, alguns de nós já montamos, ainda que nós não cremos na significação da árvore de Natal, alguns de nós já montamos nossas árvores de Natal, alguns já colocamos nossos piscas-piscas, sejam nas árvores, seja na varanda da casa, mas para celebrar esse momento, nós já tomamos essa iniciativa. Querendo ou não, seja
uma prática da Igreja Católica, seja uma prática das pessoas não cristãs reformadas, nós entendemos que este mês comemora-se o nascimento de Jesus. É óbvio, é explícito que as Sagradas Escrituras não diz que foi em dezembro que Jesus Cristo nasceu. Não foi o dia 25. A única coisa que eu tenho certeza, quem nasceu no dia 25 foi minha mãe. Minha mãe nasceu no dia 25 de dezembro e já está com Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as Sagradas Escrituras não dão essa data. Nós estamos aproveitando isso da história, da cultura e, consequentemente, da Igreja Católica que oficializou esta data. Diante disso, querendo ou não, há um clima de festa. Diante disso, querendo ou não, nós celebramos, nós nos alegramos. É tempo de confraternização, é tempo de júbilo, é tempo de trocas de presente, é tempo de fazer as pazes. Para nós cristãos, nós entendemos que fazer as pazes é em todo momento. Mas, mais do que nunca, nós entendemos que por que começar um novo ano, com novos sonhos, novos planejamentos, novas expectativas, com amargura no coração? Então, é um momento também de comunhão. É um momento de fazer as pazes, é um momento de troca de presentes, é um momento de virar a página e começarmos tudo novo. Diante disso, irmãos, dentro desse tema, eu quero tratar o assunto que nós já falamos, os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Como cristão, nós precisamos então perceber quais os caminhos que nós temos percorridos no decorrer do ano, para que nós possamos refletir nessa retrospectiva e também numa introspectiva. Retrospectiva quando nós olhamos para trás, introspectiva quando nós olhamos para dentro, quando nós olhamos para nós mesmos e para as nossas atitudes. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, nós entendemos que Ele está se referindo ao caminho da salvação. Nós entendemos que Ele está se referindo ao caminho da verdade, da fidelidade, o caminho da justiça, o caminho da bondade, o caminho da paz, o caminho da harmonia. A gente entende tudo isso. Em Provérbios, Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no fundo ou no fim, estes são caminhos de morte. Então nós precisamos pelo menos refletir sobre o tema que nós trouxemos nesta noite: os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Qual é a proposta dos magos? Primeiro, vamos tentar romper um paradigma. Se eu perguntar para vocês de forma retórica, quantos eram os magos? Eram quantos? 3. Eu pergunto, onde é que está escrito que eram 3? Não é isso mesmo? Isso é herança da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque você olhando comigo aí no texto da sua Bíblia, versículo 1, 2, 1, olha aí, 2, 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram 3 magos. É isso? 4, 2, quantos? Uns pode ser 2, só não pode ser 1. Uns pode ser 3, só não pode ser 1. Uns pode ser 5, 6, 7, mas a herança que nós temos é que eram 3. E a herança ainda diz mais, ainda diz os seus nomes. Os seus nomes eram Gaspar, Belchior e Baltazar. Olha só, então limita-se que eram 3 mesmo, né? Olha só, mas isso não é bíblico. Isso é uma herança que nós herdamos e de forma desavisada, a gente quando lê as Escrituras, a gente não para analisar, porque nós adquirimos isso e julgamos que foi assim. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso: não eram 3. Seus nomes podem até ter sido esses, mas não eram 3, eram uns magos. A outra verdade que eu quero mostrar para vocês é que o texto diz uma coisa muito interessante, é que os magos, eles não eram bruxos, não eram duendes, não eram feiticeiros. Os magos, eles eram conselheiros da corte, lá do Oriente. Eles eram estudantes dos astros.
Então nós erramos quando pensamos que eles eram adivinhos, que eles adivinharam que Jesus ia nascer em Belém da Judéia. Então, diante disso, vamos então percorrer os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Então, diante do texto, olhando para o texto, a gente percebe a primeira coisa quando diz assim os versículo 8. Vamos dar uma olhada no caminho de Herodes, as atitudes de Herodes. A narrativa mostra que Herodes tinha algumas atitudes, mas antes de nós vermos as atitudes de Herodes, vamos celebrar e vamos recordar quem é Herodes. Herodes não é o Herodes Antipas, aquele que chamou Jesus para conversar, não é aquele que mandou matar João Batista, cortando-lhe a cabeça, não. Herodes é chamado de Herodes o Grande. Ele foi aquele que era o rei de toda a Judéia, mas estava sob o poderio romano. E esta herança, depois que ele morre, passa para o seu filho Herodes Antipas. Então, quem coordenava tudo era Roma, mas Roma tolerava os reis judeus para que vivessem sob a sua regência. Então, Herodes governava, mas governava abaixo do poderio romano. E então, ele se assusta quando surge um novo rei. E é isso que deixa ele alarmado, porque ele vê uma ameaça. Por isso diz o texto no versículo 8, observe, no versículo 8, olhando para o caminho de Herodes. Versículo 8, enviando-os a Belém, disse-lhe, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. O caminho de Herodes é o caminho da falsa adoração, é o caminho da mentira. Se ele, na verdade, olhando para o final da história e vendo o que ele realizou, conforme narra os versículos sobre a morte dos filhos lá em Ramá, não é isso? Os filhos de Raquel. Então a gente entende assim que Herodes vivia uma falsa adoração. Observe, ele diz assim, para que eu possa ir adorá-lo. O caminho de Herodes é o caminho da mentira e da falsa adoração. Nós sabemos que a adoração, ela não é um gesto. Nós sabemos que a adoração não é simplesmente uma gesticulação ou um momento. A adoração é um estilo de vida. Você adora cozinhando, você adora ministrando aula, você adora servindo, você adora sentado em pé, você adora em qualquer momento em que sua mente e seu coração está voltado para Deus, e tudo isso, todo o seu ser voltado para uma submissão total e direta e irrestrita a esse Deus. Eu não adoro simplesmente quando eu ergo as mãos e fecho os meus olhos, ou quando eu fico, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso não quer dizer que eu estou adorando. Eu também não é sinônimo de adoração quando o ministério de louvor nos encanta com uma canção, com um hino, e eu começo a me emocionar e chorar, e eu adorei mais do que aqueles que não choraram. Isso é uma falsa ilusão. Eu não adoro simplesmente porque eu ergo minhas mãos ou porque eu deixo de erguer as mãos. A adoração não é um gesto, é um estilo de vida. Eu adoro quando uma pessoa me ofende e eu a trato com respeito. Eu não trato de igual modo. Eu adoro ao Senhor quando, mesmo sendo julgado de forma ilícita, eu não faço o mesmo com o outro. Eu adoro quando a verdade eu procuro que permaneça, enquanto aqueles que não adoram, eles buscam a mentira como seu pedestal e como seu patamar e o seu castelo para se segurar na mentira.
ou para se manter nela. A adoração não é um gesto, mas é uma atitude de vida. Então, a primeira verdade que a gente vê no versículo 8 é que o caminho de Herodes é o caminho da falsa adoração, é o caminho da mentira. E observe que o versículo 15 e 16 vai mostrar que o caminho de Herodes é um caminho que conduz à morte. Quando nós estamos tentando imitar a Jesus, nós estamos então semeando a vida. Mas quando nós então estamos tentando viver uma vida contrária a esta, nós estamos trilhando o caminho de Herodes. O caminho de mentira, o caminho de falsa adoração e um caminho de morte. Ainda que nós não venhamos a condenar as pessoas, como ele condenou, dando ordem que matasse as crianças de 2 anos para baixo, nós o condenamos quando nós matamos os sonhos das pessoas. Quando nós condenamos as pessoas ao calabouço emocional ou nas suas prisões emocionais. Augusto Cury diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: você escraviza quando você põe um peso sobrenatural sobre a vida do outro, e você o liberta quando você o reconhece e quando você o respeita. Se você ainda não leu Augusto Cury, você precisa ler. Há um dos livros muito fantástico, que eu admiro muito, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Se você não leu esse livro, você precisa ler. Na verdade, você precisa ler primeiro a Bíblia, depois as demais coisas. Diante de tudo isso, observe o versículo 15 e o versículo 16. O versículo 15 diz assim: E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, esfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. O caminho de Herodes é o caminho da morte. É o caminho que conduz à ruína. Enquanto, olhando para o Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz assim, o texto diz assim em relação a Jesus, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu já falei isso aqui outra vez, mas isso é um protótipo do diabo, porque o texto está se referindo ao ladrão. Ele fala do mercenário, ele fala do bom pastor, e ele diz que esse mercenário é aquele que vem para roubar, matar e destruir. E damos um protótipo do diabo, que ele tem essas características: roubar, matar e destruir. E o caminho de Herodes, ou quando seguimos esse personagem, e consequentemente o seu filho Herodes Antipas, a gente vai ver que essa raiz maligna segue nesse mesmo fluxo. E se nós não olharmos para Jesus, e se nós não termos Jesus como referência, nós estamos vivendo um caminho tortuoso que podemos trilhar pelo caminho de Herodes, que é justamente esse caminho do mercenário, que chega a um protótipo geral da pessoa do diabo. Então, é um caminho que diz assim: esfureceu-se Herodes grandemente. Eu pergunto a você, como é uma pessoa com grande fúria? Você consegue imaginar? Imagine que você está aqui agora e uma pessoa adentra o templo aqui com grande fúria. Como seria isso? Provavelmente ele chegaria batendo logo em quem está aqui à frente. Chegaria gritando, arrancando as coisas aqui, derrubando. Eu não consigo nem imaginar como seria uma grande fúria. E o texto diz aqui: enfureceu-se Herodes grandemente. Você já imaginou uma pessoa com uma raiva, uma fúria incontrolável? Como seria? Não me lembro o nome do personagem, mas há um filme chamado Dia de Fúria. Provavelmente você já deve ter assistido. É um filme assim que o camarada está no trânsito e o trânsito não anda, ele não consegue sair do lugar
Então ele sai do seu carro e sai quebrando tudo que está à frente. Um dia de fúria. Eu pergunto, você já viveu um dia de fúria? Se não viveu, você já teve aí, pelo menos, o desejo de pegar no colarinho de alguém assim e dizer assim: eu te mato, eu te mato. Se você pudesse matar, você mataria, né? Eu não consigo imaginar como seria. Esfureceu-se Herodes grandemente. A fúria, ela vai quebrar todo nosso senso de controle. A fúria, ela vai nos revestir de uma força sobrenatural tão grande, como se, não é, mas como se possesso estivesse, a ponto de ter uma força sobrenatural para quebrar as coisas e quebrar até mesmo pessoas. Eu lembro como se fosse hoje. Ainda jovem, na cidade de Olinda, Pernambuco, de onde eu sou, um jovem ficou tão enfurecido, ficou tão irado, que ele deu um murro numa vidraça, só que ele foi infeliz. Ele deu um murro na vidraça e quando ele puxou a mão, sua mão ficou quase que toda no próprio vidro. E até hoje ele tem sua mão deficiente. De que serviu a sua fúria? Herodes é o retrato da pessoa incontrolável. Herodes é o retrato da pessoa que se deixa envolver-se e, consequentemente, conduzir-se pela raiva, pelo rancor, pela fúria. Mas o caminho de Herodes também é o caminho da matança. Observe, no versículo seguinte, nós continuamos a ver que diz assim no versículo 18: Houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Observe você, não todos, é claro, porque há muitos jovens entre nós, mas observe, uma criança de 2 anos para baixo. Pense no seu filho, pense no seu neto, ou no seu sobrinho, com menos de 2 anos, ou com 2 anos para baixo de idade. Entra na sua casa de forma alvoroçada, com espada na mão, matando a sua criança. Você já imaginou? Não imagine, porque deve ser terrível. Observe, qual é a culpa dessas crianças de 2 anos? Qual é a culpa dessas crianças, ou a culpa de sua mãe, ou da sua família? Diz o texto, por sentir-se iludido pelos magos, ele foi revestido de grande fúria, a ponto de mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora, pergunto, seria só as crianças verdadeiramente de 2 anos para baixo? Será que todas as crianças que ele viam à frente, esses soldados não iam matando as crianças? E inclusive suas mães, ou aqueles que tentavam defendê-los? Momento para reflexão. Na narrativa, nós percebemos que o caminho de Herodes é um caminho ruim. O caminho de Herodes é o caminho que, mesmo sendo um grande momento de glória, o nascimento de Jesus, há também um grande momento de dor, tristeza e lamento. São coisas totalmente antagônicas. Nasce Jesus, alegria. Os pastores vão celebrar a vinda de Jesus, o Salvador, enquanto Raquel e tantos outros vão chorar a morte e a perda de seus filhos. Natal não é só alegria. Enquanto eu e você celebramos com janta, com uma ceia, com festas, com trocas de presente, com isso e aquilo, muitos estão sofrendo. Muitos não têm nem mesmo o que celebrar, porque viveu um ano na enfermidade, viveu um ano de perdas, viveu um ano de dor,
se ainda não estão vivendo na dor e não têm o que celebrar. E muitas dessas pessoas estão entre nós. Pessoas que não verbalizam sua dor, mas que têm a sua dor. E a pior dor, irmãos, é aquela que você não consegue expressar para que o outro veja. Imagine você ser um médico e o médico chega para você, ou você chega para o médico e diz assim: doutor ou doutora, eu estou sentindo uma dor terrível, assim, assim, assim. Ele não está vendo a sua dor, ele não está sentindo a sua dor. Mas se você chega todo ensanguentado, se você chega faltando um pedaço do seu corpo, o médico absorve a sua dor. A iniciativa dele para lhe atender é muito mais rápida, muito mais eficaz. Por isso, nós precisamos refletir sobre o que é Natal. O caminho de Herodes é o caminho da fúria, é o caminho da falsa adoração, é o caminho da mentira, é o caminho da morte, é o caminho que provoca pranto, choro e lamento. Enquanto o caminho de Herodes é um caminho que é contrário a isso. O caminho dos magos é um caminho contrário a isso. Veja comigo, por favor, o versículo 2, caminhando para essa última etapa, que é o caminho dos magos. Vimos os caminhos de Herodes. Agora, quais são os caminhos dos magos? Primeiro, nós não sabemos quanto eras. Primeiro, nós não sabemos qual realmente a sua intenção, senão o que diz o texto. Observe o que diz o versículo 2. Diz assim o versículo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha só, rei dos judeus. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque eles não eram judeus. Eles não tinham as Sagradas Escrituras. Eles, ao contrário dos próprios judeus, conforme João escreve em João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os magos agora vêm do Oriente e diz assim: onde é nascido o rei? Agora, mais importante ainda, ele diz assim: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Observe que coisa interessante. É óbvio que eles, ou aqueles do passado, ou da ação verotestamentária, ou até mesmo neotestamentária, não tinham o conhecimento e a noção de adoração que nós temos. Explico. Olha para João capítulo 4. Em João capítulo 4, você vê que Jesus está ali num poço junto com a mulher samaritana. E naquela conversa, naquele diálogo com a mulher samaritana, ela chega a dizer que em Jerusalém é o lugar em que deve adorar. E Jesus quebra esse paradigma. Jesus diz: não, não é assim, não é em Jerusalém que se deve adorar. O tempo é e já chegou, que nem nesse monte, que é o Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque vós não podes adorar o que não conhece. E nós então, eu digo, a igreja agora, a igreja do século 21, nós já o conhecemos. Nós já sabemos que a adoração não é um gesto qualquer, não é num local. Eu não devo, eu acho que só devo adorar aqui. Adoro em qualquer lugar. Quando eu vou lá no busão, lá apertado, ainda que eu tenha a tendência de reclamar, eu adoro a Deus porque ainda tenho saúde para ir naquele ônibus. Às vezes eu tenho uma tendência a reclamar porque tenho que acordar cedo para ir trabalhar, mas eu glorifico a Deus e adoro a Deus porque eu tenho o meu trabalho, enquanto muitos não têm um trabalho. Eu, mesmo tendo que acordar cedo e tendo que trabalhar de segunda a sexta, às vezes até o sábado e algumas vezes ao domingo, eu glorifico a Deus, porque tem pessoas que não têm para onde ir todos os dias. Todos os dias estão em casa porque não têm trabalho. E alguns têm um trabalho indeciso. Podem trabalhar hoje, amanhã não. Enquanto eu tenho o trabalho todos os dias. Ou talvez eu seja CLT. Talvez para muitos CLT é uma carga a mais. Mas é uma manutenção diária que nos garante a sobrevivência. Então, ele diz aqui: vimos adorá-lo. Então, observe que o caminho dos magos é um caminho diferenciado do caminho de Herodes. A verdadeira adoração.
Mas também temos no versículo 11 a expressão dessa verdadeira adoração. Observe o que diz o versículo 11. Diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Olha aí a reflexão da ação dos próprios magos. Não só adorando através de gestos, através da ação, mas também através da entrega. Diz assim: adorando e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, para o rei, ouro, para o sacerdote, incenso, e para a ressurreição de Jesus, mirra. Porque quando Jesus foi morto, o próprio José de Arimateia comprou lençóis novos e embalsamou com essas especiarias. Observe que coisa significativa esses presentes. E é muito fantástico, irmão, dizendo que ele não só diz no versículo 2 que queria encontrar o rei dos judeus para adorá-lo. No versículo 11 ele diz que tomaram uma atitude de adoração e eles entregaram aquilo de mais valiosos que eles trouxeram de suas regiões ou de seu país para dar ao menino Deus. Agora vamos tentar contextualizar esses presentes. O que seriam os nossos presentes hoje para Jesus? Se nós estivéssemos encontrando Jesus, adorando, prostrando-se, e vamos abrir os nossos tesouros. O nosso tesouro seria tempo. O nosso tempo. Você não consegue comprar tempo. O tempo que você perdeu, você jamais vai recuperar. Se nós soubermos usarmos com sabedoria o nosso tempo, nós vamos entender a importância do tempo. Por isso, Salomão, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai falar que há tempo para todo propósito, e a gente precisa entender a importância de utilizar bem esse tempo e aproveitar as oportunidades que o tempo nos proporciona. Além do tempo, o que mais nós poderíamos oferecer ao Senhor como dádiva, como presente, como resposta igual aos magos? Eles deram ouro, incenso e mirra. Nós temos os nossos dons, os nossos talentos, os irmãos que tocam instrumentos, usar esses dons para a glória de Deus. Os irmãos que têm habilidade na sonoplastia, usar isso para a glória de Deus, para a expansão do Evangelho. Isso é, sem dúvida, básico, ordinário. A entrega do dízimo e da oferta é o entender a importância de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Quando Jesus foi questionado em relação a isso, ele disse: o que está escrito nesta esfinge desta moeda? E Jesus perguntou: de quem é a figura que está aqui? Ele disse: de César. Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E por que nós resolvemos administrar aquilo que não é nosso? Os nossos dons, os nossos talentos, nós poderíamos fazer mais. O que os magos trouxeram, os magos entregaram. E nós precisamos também seguir esses mesmos exemplos. No versículo 10 tem uma outra atitude dos magos. Observe o que diz o versículo 10. O versículo 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu não sei decifrar, nem conceituar o que é. Olha só, versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Talvez eles gritaram como a torcida do Flamengo. Talvez eles gritaram como um louco. Talvez eles gritaram como alguém que estava estarrecido ou ébrio. Nem sei mensurar qual foi a atitude desses homens. Mas o texto diz que eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. Seria pular de alegria? Seria gritar? O que seria grande e intenso júbilo? Eles se alegraram.
Então, o caminho dos magos conduz à verdadeira adoração. O caminho dos magos conduz a uma entrega total e absoluta, conduz à alegria verdadeira, conduz à entrega e conduz à intimidade com Deus. Veja o versículo 12 para nós finalizarmos. No versículo 12 diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu conceituo intimidade com Deus. Olha só, esses homens no versículo 2 buscam o rei dos judeus para o adorar, que não era Herodes, que era Jesus Cristo, que vive a verdadeira adoração, que vive uma alegria verdadeira, que faz uma verdadeira entrega. Então, diante de todas esse apetrecho de coisas, acontece algo fantástico. O anjo aparece a eles. Versículo 12: sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quantas vezes eu e você gostaríamos de ter uma resposta de Deus em sonhos? Quantas vezes eu e você gostaria de ter uma resposta de Deus através da presença de um anjo? Ou até mesmo através das Sagradas Escrituras? Quantas vezes nós estamos, às vezes, em um beco sem saída porque não entendemos ou ainda não temos a resposta de Deus? E algumas vezes a gente fica quase que na dúvida se Deus nos ouve ou não. Ainda que saibamos que a resposta de Deus é espere ou não, ou toma aí. Mas a resposta demora tanto que a gente às vezes fica em dúvida que Deus nos ouviu. Mas o texto nos mostra claro que pelas atitudes dos magos, eles tiveram uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus, irmão, vai nos levar a avançar sobre todas as dificuldades. A intimidade com Deus vai nos levar à verdadeira adoração. A intimidade com Deus vai nos conduzir a falar sempre a verdade e a viver a verdade. A intimidade com Deus vai nos levar à verdadeira adoração. A intimidade com Deus vai nos levar a uma verdadeira comunhão, a ter um palavreado lapidado como um verdadeiro cristão. E assim, irmãos, eu e você estaremos fazendo o melhor. Natal está às portas. A grande pergunta é: o que vamos fazer com as coisas que temos ouvido a respeito das coisas boas que o Natal traz? O que vamos fazer através do que as Sagradas Escrituras nos ensinam sobre mudança de vida e mudança de comportamento? O ano de 2025 está finalizando e 2026 está às portas. Talvez para muitos é só mais um ano que passa, é só mais uma folha que muda. Mas para você, o que vai mudar na sua verdadeira adoração? O que vai mudar na sua participação na vida da igreja? O que vai mudar em você assumir o ministério que Deus lhe confiou? Ou qual o ministério que você vai assumir para que a nossa igreja ela tome uma nova performance no ano de 2026? O que vamos fazer diante destas interrogações? Os caminhos dos magos e os caminhos de Herodes. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.